Os segredos de um deserto mundo das cavernas. John Loughlin. Transcrito do Jornal do Brasil. Um pequeno comboio de caminhões, procedentes de Adelaide, rumou recentemente para o oeste, transportando um grupo de 10 exploradores para os imensos desertos abrasadores que separam a Austrália Oriental dos centros populosos do Ocidente. A sua missão era extrair do deserto novos segredos das maravilhosas cavernas e lagos subterrâneos e cursos d'água que correm por baixo da superfície sombria e estéril da planície de Nullarbor, a Nulla Arbor, nenhuma árvore, planície essa que foi outrora o leito do mar. A expedição achava-se sob a direção do capitão J. Maitland Thompson, piloto do serviço do estado da Austrália do Sul, que fazia a sua quinta visita a essas cavernas, tão pouco conhecidas. Através da Nullarbor, estende-se a estrada transcontinental por 300 milhas, no mais longo trecho, em linha reta de ferrovia do mundo. Passa primeiro pela fazenda de gado de Vilgena, que é uma propriedade pastoril de 2 milhões de acres. A seguir a estrada, alcança a barreira da fronteira ocidental, e depois as ermas e desérticas regiões que se estendem para o ocidente por mais de 800 milhas, área silenciosa e desolada, sem árvores e sem água à superfície. Junto da extremidade setentrional da Grande Enseada Australiana, fica o início da planície de Nullarbor, o antigo leito marítimo de pedra calcária, dotado de uma área provável de 100 mil milhas quadradas. Até que ponto ao norte ela se estende rumo ao coração vermelho da Austrália, não se sabe precisamente, pois poucos homens se aventuraram muito ao norte, na Nullarbor. Ao sul da região, onde agora se estende a estrada transcontinental, Edward John Eyre fez a primeira travessia épica do deserto, a pé, em 1841. O soerguimento gradual que drenou o mar dessa região expôs um depósito de pedra calcária formado na era do Mioceno, com uma espessura máxima conhecida de 190 metros. É nessa formação que são encontradas as estranhas cavernas de Nullarbor, possivelmente a maior coleção de grutões e cavernas conhecidas pelo homem. O lento transcorrer das idades destruiu a pedra calcária solúvel, enchendo a região de cavernas, às vezes de centenas de pés de profundidade. Estas foram vistas apenas por um punhado de pessoas. Na realidade, a média da população australiana jamais ouviu falar nelas. Devido à sua remota distância e à ausência de água, a exploração ali só é possível por meio de uma expedição bem organizada, que conduza o seu próprio abastecimento de água e seja dirigida por homens que conheçam a região. A expedição Thompson operou na área de 6 milhas, que fica situada entre a cabeceira da Grande Enseada Australiana e a linha transcontinental, estendendo-se por 150 milhas através da fronteira até o estado da Austrália Ocidental. Ali foram encontradas a maioria das cavernas conhecidas. Thompson, empregando os únicos meios efetivos de descobrir as entradas na superfície lisa da planície, voou rasteiro uma vez sobre aquela área e localizou 42 cavernas num novo grupo. Desceu ele em cavernas e acredita que existem milhares delas. Elas variam de tamanho, desde os pequenos buracos apenas suficientes para admitir a entrada de homem, como as profundezas da pedra calcária, até as covas rochosas escancaradas, de 40 metros de diâmetro e 50 metros de profundidade, de onde as cavernas conduzem até ao escuro mundo subterrâneo. Muito abaixo da superfície existem galerias que se estendem por milhares de pés. Há vastas câmaras de elevadas cúpulas, há cursos d'água e lagos de água clara e cristalina. Durante séculos, foi esse local a residência dos morcegos, cujas quedas são constatadas nas gigantescas pilhas e camadas ali encontradas. Na escuridão das câmaras subterrâneas, o flácido bater de milhares de asas, nas cúpulas, a centenas de metros acima, parece um sussurro de almas do outro mundo. Falcões, mochos de caverna, corvos e andorinhas partilham das cavernas com os morcegos. Todos, com exceção das andorinhas, penetram com firmeza para os seus interiores mais distantes. Pegadas de raposa foram encontradas a 100 metros de profundidade sobre o solo arenoso de uma caverna. Um aviador, que presenciou os corvos descerem numa cova de 50 metros para entrarem numa das cavernas, no fundo, teve assim uma recordação da origem de sua própria técnica de voo. Os corvos fizeram a descida numa série de pequenos volteios, lindamente executados. Subiram eles em circunvoluções espirais, perfazendo algumas vezes 3 círculos completos até alcançarem o topo. Há provas, em algumas das cavernas, de que foram elas utilizadas pelas tribos aborígenes há muito tempo atrás, mas a maioria delas foram evitadas serem consideradas moradias de espíritos malignos. Uma das maiores cavernas era o covil de uma gigantesca serpente, que, segundo a lenda, levantava tempestades de areia no deserto, ao agitar furiosamente sua cauda. Ouve-se, por vezes, um lamento sobrenatural ferir a quietude da atmosfera da região cavernosa.
é causada pela corrente violenta de ar procedente de centenas de buracos, existentes na superfície das pedras calcárias, e que levará até o fundo das cavernas. Outras vezes o ar é sugado através das aberturas. A descarga e entrada de ar, alternadas, ao que se acredita, são devidas às mudanças nas pressões atmosféricas. Dois homens que sentiram a mágica atração das cavernas e passaram a maior parte de seu tempo levantando mapas e explorando a região, foram o reverendo George Wolfe, que ficou estacionado em Seduna, na orla oriental da região. Esse religioso morreu afogado, na Nova Guiné, no ano passado, e o capitão Thompson, que confessa que as cavernas exercem uma peculiar fascinação sobre a sua pessoa e está escrevendo um livro sobre as suas descobertas. Esses dois homens, ambos exploraram as 4 maiores das cavernas até hoje descobertas, Conalda e Varbla, no lado do estado da Austrália do Sul, e Vebubi e Abrakhi, na fronteira, no estado da Austrália Ocidental, perto da estação costeira de Eucla. A 4ª expedição de Thompson realizou um exame aéreo da área, a fim de levantar mapas de novas cavernas, empregando 3 aviões, além da comitiva terrestre, que conduzia o equipamento. Conalda, a 60 milhas da costa, foi a maior caverna que eles exploraram. As entradas das cavernas ficavam no fundo de um gigantesco buraco na pedra calcária, de 50 metros de largura, com paredes abruptas e escarpadas, de mais de 25 metros de altura. A expedição fez baixar uma canoa até o fundo da gigantesca cova e, em seguida, os homens desceram por uma escada de corda. A partir da base, uma caverna aprofundava-se por 50 metros, tão abruptamente, que eles tiveram de usar cordas para fazerem a descida. No fundo havia uma enorme câmara. Dali desceram mais para baixo, até 133 metros, onde se encontraram uma galeria que se estendia além do alcance de suas lâmpadas. Durante um quarto de milha caminharam ao longo da galeria até chegarem a uma imensa lagoa de água salgada e clara. Na margem oposta, numa largura de 40 metros, uma pequena passagem abobadada de 7 metros de altura emoldurava a escuridão de breu. Thompson e um outro membro do grupo, com uma lanterna de petróleo, baixaram a canoa até a água e remaram para a outra margem. Passando pela abertura abobadada, descobriram um grande lago subterrâneo. Ao longo dessa extensão de água remaram durante mais de meia milha e desembarcaram numa vasta câmara, de quase 270 metros de circunferência, com uma abóbada de quase 270 metros de altura, devendo assim estar o teto próximo à superfície da caverna. Os expedicionários acreditaram serem eles os primeiros homens brancos a explorarem aquele lago. Explorando o túnel ocidental, outra comprida caverna existente em Conalda, o grupo verificou que ele terminava num buraco gigantesco e profundo, no fundo do qual podiam ver uma tranquila lagoa. Thompson regressou a esse túnel durante a última expedição, e um exame mais detalhado do lago imerso, à luz dos faróis da expedição, revelou uma interessante explicação do mistério. O túnel ocidental, verificaram eles, terminava no teto da elevada abóbada do lago, no túnel principal. Ambas as cavernas assim terminavam, uma na cumeada da outra, formando quase um círculo completo. A escada de corda de 26 metros de comprimento teve de ser utilizada novamente para a descida até a entrada da caverna Varbla. Estendendo-se em profundidade, até a pedra calcária, a caverna findava numa majestosa câmara terminal, de dupla abóbada, habitada apenas pelos corvos. Vebubi, a 14 milhas de Eucla, também teve de ser alcançada por uma cova de 26 metros de profundidade. Eles fizeram baixar a canoa, desceram pela escada de corda, e seguiram uma íngreme galeria durante 500 metros, alcançando um lago a 100 metros abaixo da superfície. Clara, com uma coloração azulada, a água era intensamente mineralizada. Tinha mais de 13 metros de profundidade, perto da beira, e mais de 33 metros de profundidade no centro, mas, por algum artifício de refração, o lago, próximo à beira, parecia ter apenas algumas polegadas de profundidade e os detalhes no fundo mostravam-se nitidamente. Rivalizando com Conalda em tamanho, Abrakhi é uma imensa caverna de 53 metros de largura e 50 metros de altura, que desce a 83 metros, até a pedra calcária, e se divide em 2 passagens. Uma destas termina por uma elevada câmara circular, a outra continua por 500 metros até outra câmara, de 60 metros de altura. Em seguida vêm as cavernas de Muhavijini, provável depósito, há muito tempo atrás, das relíquias totêmicas de uma tribo aborígene, havendo mãos desenhadas em ocre vermelho nas entradas. Essa marca da mão sangrenta constituía um sinal do tabu aborígene para proteger os segredos da tribo contra a curiosidade de suas mulheres. E há ainda a caverna de Churchiard, uma das raras cavernas da planície de Nullarbor, que contém estalactites e estalagmites. Estas são encontradas numa câmara de 33 metros abaixo da superfície.
Em cada uma das suas expedições, Thomson fez novas descobertas. 5 novas cavernas foram localizadas em sua última excursão, mas a principal finalidade da expedição consistiu em levantar mapas das cavernas conhecidas e obter espécimes geológicos para a Universidade de Adelaide, a pedido de Sir Douglas Mawson, explorador antártico, que é professor de geologia naquela universidade. Esta publicação data da época de outubro de 1955. Obrigado por assistir.